Em transmissão ao vivo com o presidente Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, ministro da Economia, retrucou previsões pessimistas e assestou a falta de embasamento fático e teórico de muitos ditos especialistas que prevêem quedas enormes na economia brasileira sem compreender o dinamismo do fenômeno. Guedes asseverou: a economia é um organismo vivo. Da mesma forma como é difícil prever o efeito de um vírus sobre um organismo em particular, a economia é um organismo vivo. Há momentos em que há uma ruptura em todos os parâmetros. Os modelos param de funcionar. Quando você tem um choque como este, eu não acredito nas previsões que são feitas. O ministro frisou que muitos estão chutando números e ignorando falhas metodológicas. Ele salientou: vou dar um exemplo. Hoje, fiquei sabendo, estamos só 4% abaixo dos mesmos 20 dias de junho. Está todo mundo falando que o PIB vai cair 10%. Hoje, vamos cair só 4%. Quando há um choque desse tipo, todos os modelos falham. Houve uma mudança dramática. As pessoas começaram a chutar. -1, -2, -4, -9. Nesse contexto, ele retrucou uma responsável do FMI que publicou previsões catastróficas no que concerne a economia brasileira. Ele ressaltou: a previsão do FMI, por exemplo, é -9. Acho que vão errar. Acho que vai ser menos do que isso. Inclusive, a menina do FMI que fez a previsão é uma moça da Coreia que está estreando na função. Veio conversar comigo e não sabia nada de Brasil. Conversamos meia hora, uma hora, ela saiu daqui e botou -9. Eu acho que ela vai passar aperto no final do ano com essa previsão que ela fez. Assista. Mas eu não acredito. A economia é um organismo vivo. Da mesma forma que é muito difícil você prever o efeito de um vírus sobre um organismo particular, que é um organismo vivo, alguns reagem bem, alguns reagem mal. A economia é um organismo vivo. Então, o que a gente aprende em teoria econômica, principalmente nessas técnicas de previsão, é que há momentos em que há uma ruptura em todos os parâmetros. Os modelos param de funcionar. Quando você tem um choque como esse, eu não acredito nas previsões que são feitas. Porque nós somos organismos vivos, nós reagimos. Por exemplo, se a doença recede rapidamente, nós começamos a trabalhar, etc., podemos chegar... Vou dar um exemplo. Hoje, eu fiquei sabendo, por exemplo, nós acompanhamos as contas de luz diárias, o que está acontecendo com o consumo de energia. Hoje nós estamos só 4% abaixo dos mesmos 20 dias de junho do ano passado. Então hoje nós estamos caindo só 4%. Se você pegar por energia elétrica, o Brasil está caindo só 4%. Está todo mundo falando que o PIB vai cair 10%. Hoje nós estamos caindo 4% em relação ao mesmo mês do ano passado. Então quando há um choque desse tipo, todos os modelos usados para previsão falham. Porque houve uma mudança, o que a gente chama de uma mudança de regime. Houve uma mudança dramática, uma crise que nunca aconteceu antes. Ninguém sabe a resposta. Ninguém sabe a resposta. Então as pessoas começaram a chutar -1, -2, -4, -10. A previsão do FMI, por exemplo, é -9. Eu acho que eles vão errar. Eu acho que vai ser menos do que isso. Então essa previsão que fazem aí... inclusive a menina que fez a previsão, gosto do FMI, é um pessoal muito legal, mas é uma moça da Coreia que está estreando na função. Veio aqui conversar comigo, não conhecia nada de Brasil. Nós conversamos meia hora, uma hora, ela saiu daqui e botou -9. Eu acho que ela vai passar aperto lá no final do ano, com essa previsão que ela fez. Mas vamos ver. Também não vou dizer que está errado nem que está certo. Só digo que não é possível fazer uma previsão dessa num momento como esse. E depende muito da gente. Por isso que o presidente fala, olha... Vamos trabalhar, em algum momento nós temos que voltar, porque nós somos um organismo vivo. Por exemplo, se nós ficarmos em casa 3 anos, é depressão. É garantido, é depressão. 3 anos em casa, vai parar a produção, para consumo, para tudo. É um limite. No outro limite, se a gente sair amanhã, todo mundo correndo, de repente, pode ser que a doença também espalhasse mais rápido. Então, é um equilíbrio difícil. O presidente quando ele disse, olha, tem 2 ondas, a primeira é da saúde, bateu na gente, depois vem a da economia. Ele chamou atenção para isso. Cuidado, que se ficar todo mundo parado, aí vai ter o dinheiro que nós injetamos, tem 1 trilhão aí circulando, mas a prateleira vazia, se ficar todo mundo em casa. Ainda bem que o pessoal do campo, justamente como tem distanciamento social natural, o cara no campo, ele está no campo, aberto, distante um do outro, eles mantiveram a produção e eles estão salvando o Brasil. Quando você fala do campo, né, em alguns estados foi proibido ir na praia.
Agora o OMS diz que o sol faz bem para o alimento aí transformar a vitamina D. Tá? Então, quanta coisa errada foi feita durante a pandemia. Agora, Augusto, curiosidade, né? Quando o pessoal de fora, não sei se é má vontade ou é desinformação, tudo para nós é potencializado de forma negativa. Eu recebi há 2 semanas as credenciais de 3 novos embaixadores no Brasil. Uma embaixadora da França, e ela é dessa questão ambiental, nós vimos o currículo dela. Eu estava juntamente com o ministro Ernesto Araújo, ali das Relações Exteriores, e nos prontificamos para ela a viajar para a região amazônica. Quando falar que está pegando fogo a Amazônia, um avião da Força Aérea, um avião da Presidência da República, vamos sobrevoar a Amazonas, onde ela quiser ir, para mostrar, logicamente levando gente da imprensa, né, para mostrar a realidade do que acontece no Brasil. Que lá ninguém preserva tanto o meio ambiente como o nosso. Mais de 60% do território é preservado, de uma forma ou de outra. Lá fora você não encontra um palmo de mata ciliar, tá, junto aos rios. Agora, nós pagamos um preço muito alto no tocante a isso daí. O ano passado tivemos uma média de focos de incêndio inferior à dos últimos anos. E assim mesmo foi potencializado, como se eu estivesse botando fogo no estado, na região amazônica como um todo. Tem mais uma pergunta do Augusto Nunes aí? Zé Maria. Fala, Zé Maria. Presidente, é bom que o ministro Paulo Guedes esteja aí. O Supremo proibiu a possibilidade de redução de jornada de trabalho e consequente redução salarial. E também definiu que os poderes vão manter o orçamento independente da arrecadação. Servidor público. Como é que isso vai se refletir nos cofres públicos? Para o servidor público. Olha, eu tenho conversado com o nosso presidente o seguinte. A opinião pública em geral acha que na hora de sacrifício, esse sacrifício tem que ser compartilhado. Então a opinião pública acha que é natural, da mesma forma que o setor privado há uma queda de salários, da mesma forma que tem gente que perde o emprego, etc., que o setor público também deu uma contribuição. Eu conversando isso com o presidente, nós estávamos falando sobre exatamente com o presidente segurou os salários do setor público esse ano e o ano que vem. Quer dizer, o presidente não quis atingir nenhum direito adquirido, reduzir salário de ninguém, mas aceitou que houvesse um compartilhamento, porque tinha gente pedindo aumento de salário, tinha governadores pedindo recurso e querendo usar esse recurso, talvez, sob forma ano eleitoral, dando aumento, etc. Então, o que nós fizemos, o que o governo fez, e o presidente chamou os governadores, chamou o presidente da Câmara, chamou o presidente do Senado, e fizemos um acordo pelo qual os recursos vão para estados e municípios, mas tem que ir para a saúde, não pode virar aumento de salário. Justamente para mostrar à opinião pública que também os funcionários tinham que abrir mão disso. Ora, houve funcionário que reclamou disso. É um erro, porque a opinião pública está pedindo mais. A pergunta, na verdade, ela está dizendo o seguinte: por que não corta? Será que o Supremo não está errado de manter os salários na hora que todo mundo está perdendo? Então, por isso que eu achei ponderada a atitude do presidente. Tem gente pedindo queda de 25%. Lembra disso? Corte de 25%. Gente pedindo corte de 25%, para mostrar que eles estavam participando do sacrifício. Por outro lado, tinha gente querendo quinquênio, aniênio, milênio, dulcênio, uma opção de coisa que eu falei, peraí, dá as medalhas depois da guerra. A guerra está começando agora, nós vamos dar medalha e aumento para todo mundo. Então o presidente, numa linha muito ponderada, falou, tudo bem, não tem nem esses aumentos, mas também não tem a queda. Vamos manter esse salário aí por 2 anos. Só o Zé Maria aqui, eu entendi, eu acho que um pouquinho melhor que você, Zé Maria. Não, eu sei que o Zé Maria está falando que o Supremo que não pode decidiu reduzir que não salário. Pode cair. Vamos supor que o Congresso, uma Assembleia Legislativa né, do Estado qualquer, quisesse reduzir o salário. Não pode. Agora eu pergunto uma coisa. E se a arrecadação, vamos supor, a gente espera que não, mas se caia. É fato, se caiu. Caia. Não, é fato, caiu. Vai continuar pagando integral? Caiu. Isso aí é o que eu estou dizendo. A opinião pública olha para isso e acha que são privilégios mantidos. A opinião pública acha isso. Então eu estou relatando, nós quando enfrentamos o problema um pouco antes, nós falamos, olha, não dá para dar aumento. Pode até não reduzir, mas não pode dar aumento. Aí o Supremo veio agora e falou assim, e não pode nem reduzir, nem jornada de trabalho, nem isso. Ora, a opinião pública, eu acho que é desfavorável a essa avaliação. Por outro lado, eles acham que constitucionalmente estão assegurando direitos, o direito ao salário, etc. Nós vamos responder mais perguntas.
Então o que acontece? É uma utopia. Se não entra dinheiro na caixa d'água, como é que você quer tirar mais água da mesa? Se nós ficássemos, é o exemplo que eu dei, se ficar 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, vai ficando parado muito tempo, daqui a pouco não paga nem salário. Não paga nem salário. Pode decretar o que quiser, não vai ter recurso para pagar. Outra pergunta, Ciro? Fiuza, para não... Tá faltando mais uma pergunta da Globo, do Pingo no Z. Ministro Paulo Guedes, a pandemia interrompeu aí uma grande reforma que o governo estava iniciando, que é a do Pacto Federativo. Sim. Que ia praticamente regular toda a questão fiscal no Brasil por muito tempo. Perfeito. Como é que vai ser a retomada dessa agenda? Que mudanças na agenda de reforma precisam ser feitas aí nos próximos meses para que se retome essa agenda essencial do país no momento? Olha, eu acho que com gente como vocês perguntando, eu vou precisar de 1 hora, um programa especial. Vocês são muito bons. Eu empresto o Paulo Guedes. As perguntas são espetaculares. Mas, Fiuza, isso é fundamental, porque o que acontece? O nosso foco era primeiro no controle das despesas. Eram 3 grandes despesas, subindo descontroladamente. Primeiro, Previdência, fizemos a reforma da Previdência. Segundo, juros. Então, nós desalavancamos bancos públicos, reduzimos esse endividamento em bola de neve, travamos as despesas e aí os juros desabaram. E aí economizamos muito também com juros. Então, com o excesso, com os privilégios da Previdência, nós economizamos, derrubamos também, como dissemos antes, gastávamos muito e gastávamos mal. Então, começamos a cortar esses gastos justamente nessa dimensão ruim, excesso de Previdência, privilégios na Previdência, juro para gato gordo, quer dizer, gente vivendo de renda, jovem ainda, e ao mesmo tempo os salários de funcionalismo, que estavam muito altos, subiram 50% acima da inflação em 17 anos. Quer dizer, virou uma casta em relação ao resto do Brasil. E quando vem o coronavírus e bate na economia brasileira esse meteoro, agudiza essa diferença. Todo mundo agora vê o seguinte, além de estabilidade no emprego, além dos privilégios da Previdência, não sofrem também queda de salário e não participam do sacrifício geral. Então essa é a opinião pública, é essa. Nós fizemos o que, Fiuza? Nós tínhamos essa agenda de reformas, nós tivemos que desviar das reformas estruturantes, nós tivemos que desviar para as medidas emergenciais. Agora, estamos acabando de anunciar as medidas emergenciais. O presidente agora vai expandir um pouco aí. Tivemos 3 meses a 600, agora vamos mais 3 meses descendo, né? 500, 400, 300. E aí voltamos ao nosso programa de reforma. Já fizemos o saneamento. Vamos fazer agora a partilha, da partilha para concessão no petróleo. Vamos fazer o gás natural. Vamos fazer o setor elétrico. Quer dizer, vamos destravar os investimentos do país. Porque mudou um pouco a ordem de prioridade. O Pacto Federativo, como você disse, que era uma prioridade para dar dinheiro para estados e municípios, esse ano não precisa mais. Já demos muito mais do que eles jamais receberam. Para ter uma ideia, nós fizemos de transferência aí, em poucos meses, nós demos 50% do que o Bolsa Família pagou desde 2004. Nós, em poucos meses, demos 50% do que eles deram ao longo de anos, porque foi essa calamidade que nos atingiu. Então, nós estamos... Por mês do auxílio emergencial, que vale mais do que o Bolsa Família de um ano todo com o 13º. O Bolsa Família do ano inteiro é 50 bilhões, com o 13º. Nós estamos gastando 50 bilhões por mês com essa emergência. Então, a prioridade, como você perguntou, qual é a prioridade agora? Mudou ligeiramente. Prioridade agora é emprego e renda, recuperação da economia. Então, emprego e renda. Então, a gente vem agora com o programa Verde e Amarelo para criar aí um universo de trabalhadores, os invisíveis. Achamos 30 milhões de brasileiros, 38 milhões de brasileiros invisíveis que nunca pediram nada para o Estado. Eles querem o direito de ganhar a vida deles por conta própria. Então, nós vamos criar uma rampa de ascensão social. Esse pessoal tem capacidade, pode empregar sem encargo trabalhista, sem nada disso, porque não é uma legislação, é uma legislação para acabar com o desemprego em massa. Então, nós vamos submeter isso ao Congresso brevemente. A prioridade agora é geração de emprego. Precisamos justamente abrir novos horizontes de investimento. Então, vem investimento em gás natural, choque da energia barata. Isso vai chegar no botijão de gás daqui a pouco, vai ficar barato. Vamos fazer depois a reforma tributária, vamos reduzir os IPIs, vamos também tornar
a cesta básica acessível, tudo isso acessível para a população. Comprar fogão, geladeira, se a gente tirar os IPIs, isso tudo desaba, o preço desaba. Então nós vamos retomar nossa agenda de reforma estruturante. Reforma tributária, marco regulatório dos investimentos, criação de emprego com desoneração da folha de pagamentos. Nós vamos partir para cima. O Brasil vai surpreender o mundo. O ano passado nós surpreendemos fazendo a reforma da Previdência, quando ninguém achava que era possível. Esse ano, nós, durante a pandemia, o Congresso está trabalhando, está todo mundo lá trabalhando. Aprovaram o saneamento ontem, aprovaram a carteira de motorista. Quer dizer, nós vamos surpreender. Nós vamos surpreender. O Brasil vai surpreender. É um povo valente, vamos furar as duas ondas e vamos sair do lado de lá. Paulo, me permite aqui a última pergunta aí do Vitor Brau, da Jovem Pan. Pingo nos i. Olha lá.